Você já pensou em usar o mesmo tipo de fonte, o mesmo tipo de letra que você tem no seu logotipo no restante inteiro do seu site? Essa é uma pergunta muito comum até que eu recebo pelo WhatsApp e dependendo do dia e do horário e da disponibilidade da pessoa que conversa comigo, eu não consigo dar uma resposta completa como eu gostaria. Então eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para qualquer pessoa que me pergunte sobre isso. Vamos ser mais específico agora na pergunta. Você é um profissional de serviço, tá? Você presta serviços, você é um dentista, você é um advogado, você é uma coach, você é um terapeuta, um psicólogo, você é um engenheiro, você é um arquiteto, você é um decorador, você é uma pessoa que dá consultoria de moda. Enfim, você vende os seus serviços. Você está querendo captar mais clientes através da internet. Para isso você precisa de um site para começar a atrair pessoas, para cada vez mais pessoas te conheçam, né, e queiram contratar o seu serviço. Você primeiro começa, eu estou falando o que é feito normalmente, tá? Normalmente quem me faz essa pergunta tá nessa situação. Você primeiro começa a fazer um site até você mesmo, tá? Ou contratando uma pessoa conhecida para fazer esse trabalho para você. E à medida que as coisas vão caminhando, você nota que você precisa melhorar essa comunicação que você tem. Você precisa melhorar o design, você precisa melhorar, enfim, deixar essa sua comunicação um pouco mais profissional. E algumas pessoas já começam fazendo isso, fazendo design de logo, tá? E aí, enfim, contrata um designer, o designer ele faz um logo bem interessante, bem bacana para eles, eles ficam muito contentes com o resultado. E o segundo passo qual que é? Pegar esse logo e colocar dentro do site. E aí precisa ter uma reformulação do site, porque não dá para pegar, né, um logo bacana e deixar na mesma estrutura que estava usando até hoje, né? Precisa dar uma repaginada. Nessa situação a pessoa às vezes se pergunta, eu consigo pegar aquela letrinha lá diferente que o designer colocou lá no logo e colocar no texto que está lá no meu site? E colocar em qualquer texto que está lá no meu site? Me fazem muito, de verdade, assim, me fazem muito essa pergunta. E a resposta para isso é assim, sim, poder você pode, só que eu não recomendaria. E aqui eu vou explicar para você o porquê dessa minha opinião. Eu não recomendaria, porque sempre que me fazem esse tipo de pergunta e eu peço para ver o logo, o texto que eles utilizaram, né, a fonte que eles utilizaram, ela é uma fonte assim bem estilizada. É uma coisa assim bem diferente, é uma coisa chamativa, tá? Algo realmente de bom gosto, bem bonita. Só que ela é bem diferente. E aí a minha questão é a seguinte: esse tipo de texto para o logo, que é um elemento gráfico que tem algumas funções e uma delas é chamar a atenção, é muito bem-vindo, né? Porque você só consegue chamar a atenção se você causar algum nível de estranheza na pessoa. Então, daí essas fontes mais diferentes, né? Essas fontes que fogem do comum. Sempre que você causa algum tipo de estranheza, tá? Você capta a atenção da pessoa, você deixa a pessoa focada para sua mensagem. Captando a atenção da pessoa, você consegue depois mostrar quem é você, né? Você depois consegue atrair a pessoa para sua mensagem, para ler quem realmente é você, quais são os serviços que você presta, aonde você está localizado e o telefone para entrar em contato. Né? Você não consegue, por exemplo, mostrar o seu telefone se a pessoa não estiver escutando o que você está falando. Então, antes de você mostrar quem é você, você precisa chamar a atenção. Essa é uma das funções da logo, né? Chamar a atenção. Outra função é despertar um sentimento positivo sobre a sua marca, enfim, sobre você como pessoa, como profissional, né? Agora, quando você tem, essas são as funções da logo, né? Despertar um sentimento positivo ao redor de você e chamar atenção ao mesmo tempo. Agora, quando você está lá dentro do site, né, quando você já chamou a atenção da pessoa, quando você já pode continuar a conversa, o que você precisa?
Você precisa que a pessoa se mantenha interessada naquela conversa. Tá? E essa fonte muito diferente, né, essa fonte diferente, estilizada, de bom gosto, mais diferente, ela, conforme a pessoa vai lendo, por ela ser diferente, por a pessoa não estar habituada com aquilo, aquilo vai causando um cansaço de leitura na pessoa. E ela, mesmo querendo, mesmo interessada em consumir aquele conteúdo, ela vai acabar fechando a página, justamente por causa da fonte diferente, tá? Então, assim, todo aquele trabalho que você teve de captar a atenção para mostrar a sua mensagem, você vai jogar fora, tá? De uma certa forma, se você exagerar nessa chamada de atenção, nessa captação de atenção, você vai acabar tendo o efeito oposto. Você vai acabar mandando a pessoa para fora, sem necessariamente ser isso que você quer, tá? Então assim, essas fontes estilizadas, elas são muito bem-vindas no logo, que é um elemento para captar a atenção. Mas no restante do seu site, elas acabam atrapalhando. Tá? Justamente porque você precisa que ela leia o seu conteúdo até o final, ou enfim, leia a maior parte do tempo, né? Porque quanto mais a pessoa lê o que está escrito, mais a pessoa está envolvida na sua mensagem. E se a pessoa está envolvida na sua mensagem, a pessoa não está envolvida na mensagem do seu concorrente. Então, assim, o dia que a pessoa precisar do seu serviço, ela vai lembrar de você e não do seu concorrente. Então, assim, eu sempre indico colocar fontes mais neutras, tá? Você não é obrigado a ficar no padrão de Arial, Georgia, Times New Roman dentro do seu site. Existe uma gama de fontes que não causam tanto esse efeito de cansaço visual, são bem bonitas, são bem elegantes, inclusive, e dão um ar diferenciado para a sua comunicação. Então, assim, se a fonte do seu logo é uma fonte dessas que eu estou falando, que ela é diferente, mas ela ainda não é tão estranha, não, assim, mas não é tão exótica, assim, você até pode usar. Mas, assim, lembra que quanto mais você seguir aquele padrão que as pessoas estão acostumadas, mais texto você pode colocar e que as pessoas elas não vão ter esse cansaço visual. Quanto mais você se afasta dessa fonte, mesmo que seja um pouco, você tem que saber dosar a quantidade de texto que você coloca, justamente para a pessoa não parar de ler aquilo por falta de interesse, mas porque ela não está conseguindo mais ler. Tá? Se você for no meu site, por exemplo, ezequielalves.me, você vê que eu uso uma fonte que não é exatamente a padrão. E por que eu uso essa fonte? Porque ela me ajuda a criar uma identidade visual, e o meu site ele não tem tanto texto assim a ponto da pessoa sentir dor nos olhos de ler. Porque às vezes, se o texto é muito longo, vem até dor nos olhos de ler, a pessoa forçando. Isso aí é muito comum. Você deve ter, ou no seu celular mesmo, ou no celular de algum amigo, você deve ver que tem pessoas que eles mudam o tipo de fonte do celular. Normalmente eles colocam aquela Comic Sans, que é uma fonte que ela é, enfim, toda tortinha. Se você não tem essa fonte no seu celular, coloca e experimenta ficar com ele uma semana. Você vai levar um tempo assim para se acostumar. Só que com o tempo você acostuma e tá tudo bem. Só que você não tem esse tempo quando a pessoa está entrando no seu site. Ela precisa saber o que você faz agora, de imediato. Se ela não tem essa informação, ela vai fechar e vai continuar procurando informação, porque ela está com aquele problema naquele momento. Diferente do seu celular, que você tem uma semana para se acostumar, né, com aquele tipo de fonte. Eu vejo muito assim, tem pessoas que colocam uma fonte diferente assim no celular. E às vezes se você dá uma olhada assim, né, se você pega o celular da pessoa para ler alguma coisa, alguma informação que ela quer te mostrar, é uma coisa que você se sente desconfortável. É esse sentimento que você está despertando no seu cliente quando você coloca uma fonte muito diferente. Então assim,
Você pode manter a mesma identidade visual da sua logo dentro do seu site, sim, usando outros elementos que não o texto, que não o tipo de fonte do texto. Você pode usar as imagens, você pode usar fundo, você pode usar imagens de fundo, você pode usar as próprias imagens, você pode usar backgrounds animados, você pode usar backgrounds coloridos, né? Não só animados, mas coloridos. Tudo isso ele vai manter a mesma pegada, né, da sua logo durante o seu site, durante todo o texto que ele for ler depois, sem necessariamente mexer no tipo de fonte. Então assim, você percebe que uma repaginada na sua comunicação pela internet, ela é muito mais do que só saber programar um site, ou enfim, subir alguma informação, ou enfim, qualquer coisa do tipo. Ela tem um cuidado humanístico em entender como que as pessoas elas vão consumir aquele conteúdo. E através desse cuidado é que você consegue aumentar em 2 vezes ou até em 3 vezes a conversão do site. Como conversão, entenda o número de ligações que você recebe, seja por WhatsApp ou ligação no telefone convencional mesmo, pelo número de pessoas que viram o seu site, né? Existe uma conversão aí. Por exemplo, você recebeu 10 ligações na última semana e 100 pessoas olharam o seu site. Isso te dá uma taxa de conversão de 10%. Das 100 pessoas que poderiam ter ligado para você, 10% ligaram. Quando você usa de um design inteligente, você consegue manipular essa conversão. Você consegue aumentar essa conversão. Você tem todos os benefícios que isso gera. Você teve 100 pessoas no seu site, por exemplo, na última semana. Da onde que vieram essas pessoas? Foi de anúncio que você comprou? Se foi de anúncio, um design inteligente vai fazer você economizar mais dinheiro com anúncio. Porque com menos verba, com menos investimento em anúncio, você consegue ter a mesma clientela que você tem hoje. Com um design mais inteligente do seu site, da onde estão vindo os seus clientes? De pesquisa orgânica no Google? Quantas pesquisas, quantas o seu site está bem ranqueado, para quantas pesquisas que ele aparece? Com um design inteligente, a gente consegue melhorar, inclusive, essa sua colocação nas pesquisas orgânicas. Porque quanto mais as pessoas clicam lá, mais o Google entende que o seu site é relevante para aquele assunto e ele mostra para mais pessoas. Porque se é mais relevante, mais pessoas tendem a querer saber o que você está falando lá, qual que é a sua mensagem. Tudo isso você tem com um design bem pensado. Então você vê que a construção do site, ela vai muito mais além do que você escolher um template pronto, né? Eu hoje eu trabalho muito na plataforma do WordPress. Por quê? Porque é um trabalho mais inteligente. O WordPress, ele já te dá uma base para você criar um site muito mais preparado que se você tivesse que construir ele codificando do zero, né, da página em branco. Lá você consegue criar um site com muito mais agilidade. O que antigamente no HTML puro você demoraria 3 meses para fazer, no WordPress não é brincadeira, você consegue fazer em 1 semana. Entendeu? Então assim, e no WordPress tem muito template pronto, né? Aí algumas pessoas têm muita ideia pré-concebida de quem trabalha com WordPress é porque usa template pronto e aí tá querendo, enfim, oferecer um serviço que talvez a pessoa conseguisse fazer sozinha. Então assim, hoje em dia, e eu também sou uma vítima disso, eu acredito que a cultura do faça você mesmo está muito dissolvida, está muito pulverizada por aí. Eu acho que todo mundo aqui que está escutando esse vídeo, que está vendo esse vídeo, eu acho que já tentou fazer um site sozinho. E acho que a primeira experiência, eu acho que ela não foi tão positiva assim. Eu acho que você tinha um resultado na sua mente que quando você foi olhar,
o resultado final, tipo, enfim, tinha uma boa diferença aí, né? Tinha uma boa diferença aí. E nada errado com isso. Todo mundo aqui é prestador de serviço, né? Todo mundo aqui entende que antes de você criar a habilidade de fazer a coisa, né, você tem que estudar bastante o assunto. Por exemplo, decorador, por exemplo, quem trabalha aqui com decoração de interiores, né? Uma coisa é você conseguir decorar, uma coisa é você conseguir fazer a decoração inteira assim de uma sala de estar. Outra coisa talvez seja você modelar o que você viu numa revista de decoração. Às vezes na revista de decoração, aquela decoração ficou muito bonita na revista, né? Mas aí quando você vai fazer ela na sua sala, enfim, você vê que tem uma diferença. Site é a mesma coisa. Às vezes site é muito de você unir os elementos numa estrutura harmoniosa, né? Então às vezes você tem um logo bonito, você tem um fundo bonito, e aí você coloca os dois não conversam, tá? Mas assim, tecnicamente você conseguiu colocar os dois juntos, né? Você foi lá, colocou o fundo e colocou o logo, né? É isso que o template pronto ele proporciona. Ele fala assim, ó, é aqui que muda é aqui que muda o fundo, é aqui que muda o logo. Você vai lá e coloca o seu. E aí você vê que não casa. Quando você tem um design pensado, um design estruturado para você, um design personalizado para você, você começa a ver a diferença que tem entre a massificação, né, de uma coisa e a alfaiataria. Tá? E de novo, o que mais um profissional de serviços precisa na internet para atrair mais clientes, para divulgar sua mensagem, é ir mais pro lado da alfaiataria. Tá? Você tem que mostrar que o que você faz ele não é commodity, porque na cabeça do seu cliente deveria ser commodity. Por exemplo, um dentista. A pessoa está com dor de dente. Na cabeça do cliente, o que eu preciso é ir para o dentista para ele resolver o meu problema. E qualquer dentista deveria servir, já que o cara é formado e eu só preciso de um tratamento. Independe se eu vou pegar uma pessoa ou outra. Se é dentista, se está formado, ele deveria resolver o meu problema com uma certa facilidade, com uma certa qualidade. E como que você pega então esse cliente que acha que o que você faz é igual a todo mundo? Como que você capta primeiro a atenção dele, né? E depois como que você converte esse visitante no seu site em um cliente? É através do quê? É através de uma comunicação personalizada. Por mais que a pessoa venha te procurar com dor de dente, não é a dor de dente que ele quer que você trate. Eu estou falando dor de dente porque eu dei um exemplo do dentista, mas poderia, por exemplo, ser um exemplo de um advogado. Por exemplo, um advogado especialista em elaboração de contrato, né? Quando vem alguém procurar ele, através de conselho jurídico, para dar uma olhada, uma analisada de um contrato que ele está fazendo, ele não quer o contrato em si. O que o cara do contrato quer? Ele quer o quê? Ele quer realizar o sonho dele. Que o sonho dele, por exemplo, pode ser finalmente abrir o negócio dele, fazer uma sociedade e abrir o negócio dele. É isso que o contrato representa para ele. A realização de um sonho, é colocar aquele sonho lá numa perspectiva de realidade. E é para isso que ele está te contratando. Quando você tem uma comunicação que você entende o cliente, que você entende que a pessoa ela está te procurando porque quer realizar um sonho, ou no caso do dentista, eliminar uma dor, que qual que é a dor que o serviço de dor de dente se propõe a realizar? Não é só tirar a dor de dente, mas é devolver a qualidade de vida para aquela pessoa, é fazer, por exemplo, com que a pessoa se sinta mais autoconfiante, tenha mais autoestima, se sinta mais bonito, porque, enfim, às vezes a pessoa acha, enfim, que tem alguma questão lá na boca dela, enfim, nos dentes dela, enfim, que acaba atrapalhando a estética dela. Então, quando a pessoa ela vem te procurar com um problema de dor de dente ou alguma coisa relacionada a esse assunto, ela não está procurando o serviço em si. Ela quer o quê? Ela quer
desenvolver o melhor, ela quer se desenvolver no final das contas. Ela quer ser a melhor versão de si mesma, né? E você, como profissional de serviço, está oferecendo essa possibilidade. Enfim, quando você, por exemplo, um coach de emagrecimento, você não só está tirando 20 quilos da pessoa, né? Você está fazendo o quê? Desenvolvendo autoestima, fazendo com que a pessoa saia mais, fazendo com que a pessoa se divirta mais, ria mais. A pessoa, quando ela se sente bem com ela mesma, ela é uma pessoa melhor para os outros. E às vezes a única coisa que tá limitando isso é a própria autoimagem que ela tem. Então assim, por que eu estou falando de tudo isso? Porque quando você comunica que você entende a pessoa, você consegue manter esse nível de atenção e fazer com que ela queira você do que qualquer outra pessoa que na cabeça dela, enfim, é qualquer outro. Não é você que entendeu o problema dela. Existem outras coisas também que fazem o seu cliente escolher os seus serviços ao invés do serviço dos seus concorrentes, tá? Mas com relação ao logo, eu acho que o que mais impera aqui é a pessoa se sentir ouvida. A pessoa realmente se sentir ouvida. E se você é prestador de serviço já há algum tempo, se você é profissional já há algum tempo, você entende isso. Consultor de moda, por exemplo, consultor de moda, você vê o sorriso, né, que o seu cliente tem quando você faz uma indicação de uma roupa, assim, de um look, e a pessoa se sente empoderada, né, se sente melhor com aquilo. Não é que a pessoa não se sabe se vestir. Ela está querendo uma aprovação de fora, mostrando para ela toda a potencialidade que ela tem, né, dentro dela. E tanto essa comunicação com a linguagem escrita, tanto quanto a linguagem semiótica, que é através das imagens, enfim, do seu logo e tudo mais, a gente acaba desenvolvendo para cada cliente. É por conta disso que os nossos sites conseguem ter taxas tão interessantes assim de conversão. Claro que nem tudo é só o design, mas assim, um serviço bem feito de fazer Google Ads, de fazer Facebook Ads, um site poderoso, que é o que eu defendo, né? Que você tem que ter um site poderoso, um site onde você mostra que você entende a dor da pessoa e o que o seu site é diferente de todos os outros de todos os seus outros concorrentes. É isso que realmente vai fazer você vai ter uma visibilidade maior, né? Porque você vai ser um farol. Você vai ser diferenciado do resto. Eu espero ter conseguido explicar aqui, em poucas palavras, por que você não deve usar, na maioria dos casos, a fonte, né, o tipo de letra do seu logo no restante do seu site. Espero que tenha ficado claro para você. Eu espero que essa dúvida tenha sido sanada, né? Porque agora vão vir várias outras dúvidas, isso é normal. E se você quiser me fazer alguma pergunta e talvez a sua pergunta vire vídeo futuramente, você pode fazer aqui nos comentários desse vídeo, tá? Esse vídeo vai estar sendo postado em várias plataformas. Você pode deixar aqui um comentário e caso você esteja escutando apenas o áudio desse vídeo, apenas desse podcast, vá lá no meu site ezequielalves.me e deixa uma mensagem lá pra gente, deixa uma pergunta, escreve um e-mail lá pra gente. A gente vai ter o maior prazer de responder. Tá ok? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.